Bem, meu nome é André, Papa Uniforme 1, November Charles. Hoje de manhã comecei a navegar na internet e me deparei com um texto num site turco, pelo menos está tudo escrito em turco, onde uma pessoa que gosta de eletrônica estava falando de uma ideia que ele teve de fazer um VU-meter num display de LCD de 2 linhas, né? Bem comum, 16 caracteres por 2 linhas. Está aqui a foto do display. Achei interessante, mas ele no texto aqui dá a entender, né, que ele está com dificuldades aqui de resolver alguns problemas e quer compartilhar o código-fonte para, vamos dizer assim, resolver o problema. Esse texto é de 2008, quer dizer, já vai fazer aí 6 anos, e eu achei a ideia interessante. Aí eu resolvi, né, agora de manhã cedo, desenvolver esse VU-meter com LCD, até para talvez incorporar no projeto do Octus. Bom, depois de algum tempo eu consegui chegar a esse código aqui que eu vou mostrar para vocês. O simulador está ligado, estou usando um 16F876, usando um emulador de display, usando 2 canais analógicos para poder testar. Bom, depois de umas boas linhas de código, eu cheguei a esse exemplo que vocês vão ver agora. Esse R-M aqui é só para constar, é só para marcar o display, ele não tem função nenhuma nesse caso aqui. E esses números de cima aqui é o número de cada canal, canal 1 e canal 2, ou canal 0 e canal 1 do conversor analógico digital. Então você vem aqui na emulação, deixa eu puxar aqui, e sobe o valor. Você repara que quando vai começando a crescer um marcador até 12. Então você tem de 0 a 12, ou de 1 a 12 aqui. E você vai e diminui. Ok? A mesma coisa se faz do outro lado. Você sobe e chega a 12 e depois desce. O grande detalhe desse projeto é que a gente tem 2 caracteres, 2 linhas, aliás, né? A linha 1 e a linha 2. E você, em cada local desse, tem um caractere. Então, como é que se consegue dividir isso aqui ao meio e fazer como se fosse 2? Na realidade, isso aí é uma artimanha, vamos dizer assim, lógica, né? Você escreve, na realidade, isso aqui é um caractere só, esse aqui é um outro caractere, e esse aqui é um outro caractere. Então você tem um caractere nessa característica, você tem um caractere com 2 quadradinhos e um quadradinho em cima do outro. Então aqui na realidade é um caractere, não é 2 sinais. Mas isso você faz como? Você tem alguns aplicativos na internet que você consegue, digamos assim, gerar um código. Óbvio que esse que eu vou demonstrar para vocês agora é um código para um AVR, né? Quer dizer, não é o caso que a gente está trabalhando agora, que é o Arduino. Então, por exemplo, eu quero fazer um caractere, um T grande. Eu venho aqui, marco um T gigantesco e gero o caractere. Ele vai dar ele vai gerar esse caractere para você. No caso, eu quis gerar um caractere com essas características. Ele gera um código, gerou o código. Aí eu quis um outro caractere com essas características, ele gerou outro código. Desculpe, apertei o botão errado, gerou outro código. Mas isso aqui serve só apenas como exemplo. O código que ele gera aqui não serve, no caso, no MXLab,
né? Então eu usei um MP Lab X, desculpe. Eu usei um outro jeito de fazer, mas isso aqui é só um exemplo de como você pode criar caracteres e printar no LCD. Então, se eu quisesse fazer um desenho qualquer, ele ia para gerar esse código, você gera esse código que ele gera. Levando em consideração que esse LCD especificamente, ele trabalha da seguinte maneira: você tem 1, 2, 3, 4, 5 na horizontal e 7 na vertical. Desculpe, 7 na horizontal e 7 na vertical e 5 na horizontal. Então, eu gerei o código, vou mostrar o código para vocês da seguinte maneira. Você tem um caractere que eu chamo de left, que é um caractere que tem apenas, deixa eu pegar aqui o exemplo de novo, que ele tem apenas esses quadradinhos aqui, desenhando, apenas isso. Então você tem ele aqui, ó. A primeira linha dele, você repara que está em 0, porque no caso especificamente aqui desse LCD, essa linha ele não printa, ele só printa a partir da segunda linha. Então ele printa assim. Então você tem 0, depois 1, 1, 1, que é tudo isso aqui, é um 1, depois 1, 1 de novo, e o espaço em branco, que é 0, 0, 0. Isso gerou um caractere. O caractere que eu somo os dois, né, que parece ser duas linhas, é assim, ó. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 3 linhas, depois 1, 0 de novo, 1, 1, 1, 3 linhas. E o último, que foi aquele que é o que aparece na linha de baixo, são apenas desse jeito. Então você gera, ele está lá. E por uma questão até de ajudar no código, eu gerei um totalmente em branco, está aqui, ok? Você usa você salva esses caracteres na memória do LCD. Aqui dentro tem uma memória, você salva ali dentro para usar temporariamente. E você usa o endereço onde você salvou essa memória. Então ficou o código assim. Aqui está a função onde ele lê. Você tem dois valores de entrada, valor esquerdo e valor direito. Ele faz comparações entre um e outro para saber qual que está sobrepondo o outro. Printa os caracteres conforme a necessidade. No caso, eu tenho 3 exemplos, são 3 maneiras diferentes de printar. E aqui é o propriamente dito código, onde você tem, ele lê o valor do ADC do canal 0, lê o valor ADC do canal 1. Aqui é só uma instrução para você ver o valor e dar esse efeito que vocês estão vendo aqui. Eu achei o código, depois que o código foi interessante, ficou pronto, eu achei interessante e eu acho que eu consigo incorporar no projeto sem muito dificuldade. Você vê aqui que eu posso variar cada canal, o valor de cada canal, né? E ele printa o valor que eu quero até 12 colunas. Eu coloquei aqui como se fosse 12 colunas. Então eu tenho uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deixei um espaço em branco. E aqui eu vou estar usando outra função lá. Eu poderia usar mais colunas até o final, mas eu achei interessante. O bom desse projetinho é que você utiliza parte do LCD para a função de ver o meter e outra parte para outras funções que você acharem necessário. Então, por exemplo, eu tinha acabado essa semana
o projeto, já tinha encerrado o projeto do Octus, né? Eu consegui, vamos dizer assim, zerar o programa ficou pronto, né? E aqui é só um círculo de emulação, mas agora eu vou incorporar esse código aqui nesse projeto e vou estar utilizando aqui nesse projeto. Ele talvez funcione muito bem e fique bacana. O projeto ele ficou pronto. Vocês podem reparar aqui que tem algumas funções já aparecendo. Eu vou estar usando essa linha aqui de cima, essas linhas aqui onde está o scan, o DSP, e se eu quisesse aqui, por exemplo, colocar o loudness, que no caso aqui é o loudness, eu vou estar botando aqui, eu posso selecionar, vamos lá, ó, passou o loudness, olha aqui, ó, vou ligar esse, como eu já tinha explicado no vídeo anterior, o encoder, ele não existe a simulação dele dentro do Proteus. Aí eu utilizo aqui um circuitinho que emula, né? Então eu liguei o loudness, está on. Opa, acabei mexendo, hein? Ok, está on. Vamos lá. E aí eu vou estar incorporando aqui na linha de baixo o VU meter, e na linha de cima vai ficar as funções que ele vai estar funcionando. Com isso a gente vai estar incorporando mais uma função. Então, mostrando de novo para vocês o programa, ele ficou desse jeito aqui, que achei muito legal, interessante. A ideia da pessoa foi muito boa e eu achei que a gente conseguiria aqui estar incorporando a ideia dele. Ele não coloca no texto dele da internet nenhum código, né? Ele só dá a ideia aqui, não coloca código nenhum, mas não é necessário no caso aqui para mim. O código, eu simplesmente vi o princípio de funcionamento dele e desenvolvi o código agora de manhã. Após ele estar pronto, eu estou pensando aqui talvez incorporar uma função de pico, né? Eu ainda estou vendo se vale a pena ou não. No que o VU começar a mexer com o áudio, no pico ele segurar em determinado ponto esse dado e depois cair. Eu ainda estou pensando nisso, não sei se vale a pena. Eu estou no limite eu estou no limite da memória do 452 para o projeto Octus, né? Eu estou aqui vou compilar aqui para vocês verem a quantidade de memória que ele está ocupando. Então ele está compilando o projeto Octus, e após que ele compila, ele dá um relatório de quanto de memória de programa ele está utilizando, né? No caso desse chip do 18F452, eu tenho 32K de memória e eu estou com 71% utilizando. Quer dizer, eu tenho um limite aqui para utilizar mais funções, mas ele já está pronto. Okay? Ele já está pronto. Depois eu vou estar colocando, depois que ele estiver montado, eu vou estar mostrando para vocês. Bom, o motivo desse vídeo era só mesmo mostrar esse VUzinho meter no caso eu estou usando o 876, né? Botei aqui, peguei na biblioteca, coloquei o 876, mas eu poderia estar usando qualquer chip. Você vê aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 saídas aqui para usar
no caso aqui do 876, mas eu poderia estar usando o 888, por exemplo, que é esse daqui, né? Você teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, você poderia botar tranquilamente aqui o LCD e usar as outras aqui, por exemplo, 2 para o canal estéreo. Então, com um chipzinho de 14 pinos, né, que é o 18F688, ele tem 14 pinos. Eu acho que o código que eu consigo nele cabe nele. Eu não sei se ele, no caso do 688, ele acho que tem 4K de memória, mas acho que tranquilamente cabe esse códigozinho aqui, ok? Isso é só uma demonstração para vocês. E vai ficar lá no... Opa, deu um errozinho que eu esqueci de tirar o chip. Eu vou deixar lá disponível, né, no site lá o vídeo para vocês. Qualquer dúvida vocês podem mandar dúvidas e eu estou à disposição. Por aqui é PUNCC, André, Rio de Janeiro, mostrando aqui um exemplo de um VU-meter de áudio. Evidentemente ele serve para outras funções, né? É ilusão achar que ele é só para áudio. Você tem uma voltagem de referência, você poderia teoricamente estar ligando até dentro de um rádio. Se você pegasse uma voltagem de um sinal do rádio e colocar aqui, você consegue até medir sinal com ele. É muito interessante. Gostei muito do código depois de pronto. Eu já tinha visto exemplos de pessoas no rádio, aliás, na internet, mostrando VU com LCD, mas ele usava as linhas de cima e as linhas de baixo por completo. Eu acho que eu posso até mostrar aqui umas fotos. Você tem aqui, ó, VU LCD. Tem aqui umas pessoas que fazem VU-meter. Vou botar aqui, ó, VU-meter. Então, aparece vários, aí você inclui o LCD na busca. Você vai ver que tem algumas imagens, tem vários projetos, mas todos eles têm em comum a mesma situação, né? Eles colocam, um bota de baixo para cima, outro de lado, ok? Vários projetos diferentes usando LCD. E eu gostei bem eu gostei da ideia desse companheiro. Esse aqui está usando, por exemplo, esse aqui ele usa de 4 linhas, dá um LCD de 4 linhas. Você vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Um LCD de 4, né? E nesse caso aqui específico, esse companheiro, ele botou aqui 2 linhas e dividiu uma linha em 2. Ficou muito legal, ficou um painel bem pequenininho. Okay? Tem vários projetos, vocês podem olhar aí, tem vários projetos. Infelizmente, muitos desses projetos que tem aqui não tem o código, mas o código não é problema. O código a gente dá um jeito, é só entrar em contato aí que a gente vê o que a gente pode fazer. Um abraço para todos. Aqui é PUNCC, André se despedindo.